Um novo ramo do direito visa levantar estatísticas para melhorar a prestação de serviço do Poder Judiciário, inclusive em ações empresariais. É a jurimetria que é aplicada no Brasil há quase 3 anos. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. E eu converso agora com Marcelo Guedes Nunes, que é presidente da Associação Brasileira de Jurimetria. No seu estudo, você verificou, e antecipou numa conversa prévia a essa entrevista, que não houve muito critério para a inauguração dessas varas empresariais no Brasil, não é? Luciane, na verdade, é uma sondagem que a gente fez, eu não posso dizer que seja um estudo completo, mas a pergunta que a gente buscou responder é a seguinte: qual é a atual situação da especialização judiciária em matéria empresarial / falimentar no Brasil e como que nós poderíamos começar a pensar numa estratégia nacional de especialização do judiciário, né? E o primeiro passo nessa pesquisa foi tentar entender um pouco da situação atual, né? O que nós verificamos era, basicamente, onde estão situadas as varas empresariais lato sensu, ou seja, empresariais ou falimentares e se haveria algum tipo de critério de coerência na instalação dessas varas, ou seja, será que elas estão predominantemente nas capitais, será que elas estão nas cidades que, vamos dizer assim, de maior porte ou poderio econômico, né? Então, essa foi a linha do trabalho. E, de fato, o que a gente percebeu é que, enfim, elas predominam nas capitais das unidades federativas, no entanto, não existe um critério definido, né, a respeito de onde elas vêm sendo instaladas pelo Poder Judiciário, né, e nem uma clara orientação a respeito de quais seriam os critérios a serem aplicados daqui para frente. Existe uma certa, digamos assim, casuística na colocação dessas varas. O que determina, então, a inauguração de uma vara empresarial? Olha, eu acredito que hoje em dia ela esteja muito relacionada a uma decisão política do presidente do tribunal da unidade federativa onde essa vara pode vir a ser instalada. E a consequência disso, qual é? Eu acho que a consequência é, em primeiro lugar, o fato de que a cobertura fica desigual ou não homogênea, né? Quer dizer, eu acho que é bastante razoável a gente assumir que, idealmente, a especialização deveria estar situada nos locais, por exemplo, onde tivesse mais atividade econômica ou maior volume de processos efetivamente empresariais, dissolução de sociedade, falências, recuperação, cobranças de duplicata, em coisas que o valham, né? A partir do momento que você tem um critério que não está associado ou que não é aderente a essa posição, você tem a atividade econômica de um lado e o judiciário especializado de outro, que não faz muito sentido. No Brasil, gostaria que o senhor desse exemplos de lugares onde é a vara empresarial e não seria tão necessário e outros locais carentes disso, desse atendimento. Por exemplo, Macapá, né? Tem 2 varas, tudo bem que elas são voltadas para a microempresa, mas numa primeira avaliação, talvez não seria um dos locais onde o legislador ou o formulador de política pública deveria se preocupar em instalar prioritariamente uma vara empresarial. Se a gente olhar para o outro lado, a gente tem o Estado de São Paulo. Acho que o Estado de São Paulo é um caso muito interessante, porque ele é a única unidade da federação que tem especialização em segunda instância, ou seja, nós temos 2 câmaras empresariais, o que é uma iniciativa de muito valor. Ela faz sentido porque, quando você especializa a Câmara, você, na verdade, especializou o Estado inteiro, né? Ou seja, porque todas as comarcas, os recursos de todas as comarcas vão para aquelas câmaras. E, em segundo lugar, você está especializando a instância final. Ou seja, não faz sentido um juiz especializado ter a sua decisão especializada revista por um juiz generalista, né, um desembargador generalista. Então, acho que esse é um bom dado. Mas isso não afasta a necessidade de você também instalar as câmaras empresariais localmente, ou seja, você instalar as comarcas. E nesse ponto específico, eu acho que o Estado de São Paulo, pelo seu porte econômico, ele de fato está um pouco defasado, né? Ou seja, nós temos hoje no Estado de São Paulo só 2 varas falimentares, especificamente, instaladas na cidade de São Paulo. Nenhuma outra comarca tem varas especializadas. Que segmentos da indústria fazem uso da jurimetria?
A jurimetria, na verdade, ela é uma disciplina que busca entender as grandes populações do direito, né? Hoje, o direito no Brasil ele sofre um caso sério de elefantíase, né? Nós temos 90 milhões de ações, 91 tribunais, nós temos 20 mil juízes ativos, nós temos 15 mil varas e, o que eu acho mais bizarro de tudo, nós temos 60 mil legisladores. Não faz sentido nenhum você ter 3 vezes mais legisladores do que juízes para aplicar as leis, né? Isso, evidentemente, é uma distorção que decorre da existência de muitas câmaras municipais, de muitos vereadores. Mas o fato é o seguinte, os números são tão grandes que eu acho que a gente chegou num limite no qual os gestores, os operadores do direito se conscientizaram de que é inviável você administrar essa estrutura ou definir estratégias, seja como advogado, como um ator do Poder Judiciário, ou como, por exemplo, um diretor de uma empresa, sem ter uma vaga noção, pelo menos uma noção aproximada do que de fato está acontecendo dentro do Judiciário, quais as estratégias estão funcionando, quanto efetivamente um processo está demorando, quanto isso vai me custar. Então, eu acho que não só a indústria, mas também o poder público, de uma forma geral, eles perceberam que a jurimetria, que é uma disciplina que busca entender a realidade do direito através da estatística, né, que ela é importante e que ela pode ajudar. As empresas com quem a gente tem mais contato, elas não estão relacionadas a um segmento da indústria, Luciene. Na verdade, é muito mais relacionada ao porte. É natural que empresas maiores ou grandes grupos e, inclusive, entidades de classe empresarial nos procurem em primeiro lugar. Porque os pequenos e os médios, talvez eles não tenham um volume de processos ou de casos ou de pessoas envolvidas em questões jurídicas que torne, vamos dizer assim, uma avaliação dessa natureza premente. Assim, os primeiros que nos procuraram são, de fato, os grandes grupos. Um exemplo é o setor bancário, né, que já faz uso da jurimetria, não? Sem dúvida. Os bancos, enfim, pelo tamanho, né, pelo fato de que eles já têm uma cabeça econométrica por trás, eles já têm departamentos de modelagem, já têm econometristas e estatísticos lá dentro, eles são, de todas as áreas com quem eu tive contato, no setor privado, eles são de longe, eu acho que o setor que está mais avançado, o benchmark, digamos assim, no que diz respeito a você usar a estatística aplicada ao direito, usar a jurimetria na definição de estratégias de ação. Ou seja, como é que eu administro a minha carteira de processos, como é que eu defino minhas teses, quando e como eu faço acordo e por quanto, né? Se você tem um grande volume de ações e uma capacidade de computar dados razoável, quer dizer, você está a um passo de fazer boa jurimetria. Um exemplo de uma ação no setor bancário? Acho que são várias, né? Acho que recentemente, no último seminário de jurimetria aqui em São Paulo, foi muito discutida a questão do dano moral. Inclusive, a gente vem desenvolvendo algumas pesquisas nessa linha, né? A suspeita da existência de uma indústria do dano moral, né? Ou seja, grupos que envolvem advogados e partes, enfim, que captam pessoas no mercado que eventualmente tenham tido algum problema com um serviço ou uma cobrança indevida e que talvez não fossem naturalmente ao judiciário, né? Elas são cooptadas, digamos assim, ou capturadas, né? Como clientes e as ações são movidas no sentido de tentar extrair valor desses erros através de sentenças padronizadas, né? Isso é um exemplo. Outro exemplo que eu acho interessante é o das filas, acho que nas agências bancárias, né? A história que se conta, acho que é um belo exemplo de dano moral, é que você tem essa lei que proíbe você ficar mais do que 15 minutos esperando numa fila de banco, sob pena de você ter que ser reparado, né, pela instituição financeira. E o que estava acontecendo era uma indústria em que as pessoas tiravam a senha, registrando o horário em que elas estavam pegando aquele papel, e ao invés de elas entrarem na fila, elas saíam da agência, voltavam 20 minutos depois e carimbavam com um horário que extrapolou os 15 minutos, o limite de 15 minutos legais. E eles faziam isso reiteradamente em diversas agências, em diversas localidades, e depois iam entrando com ações para cada uma dessas senhas para pedir reparações de 5, 10 mil reais. Né? Essa é uma indústria que, por exemplo, cujo comportamento dela foi detectado quantitativamente por instituições financeiras e que vem sendo combatida de maneira eficiente. Sem a jurimetria, isso não seria tão rápido, eu acho que tão eficaz. Okay, doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Obrigado, Luciane, eu que agradeço. Luciane Miranda, para o São Paulo Direct, da Ducascop TV.